Olá pessoal, tudo na paz? Mais uma semana se iniciando e estamos agora entrando no último mês do ano de 2025, um ano que passou muito rápido e que certamente, chegando esse momento de final de ano, temos uma oportunidade de poder repensar a nossa vida sobre projetos que nós fizemos durante esse ano de 2025. Talvez alguns deles não foram concretizados. Ou quem sabe, né, o ano de 2025, apesar de termos feito, né, diversos projetos, nós não encaramos ou não levamos tão a sério ao ponto de estarmos nos comprometendo com essas decisões. Mas o que eu quero dizer é que hoje nós temos a oportunidade de estar já projetando o ano de 2026 e projetando em fé. E eu quero, para ajudar nessas reflexões, utilizar um texto bíblico que está lá em Isaías capítulo 59, e são dois versículos apenas, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É importante nós sabermos que tudo começa em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas, Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte da verdadeira riqueza, é a fonte da verdadeira paz, da vida abundante. Tudo isso nós encontramos somente em Deus. E muitas vezes começamos a tomar decisões equivocadas em nossas vidas que vão aos poucos nos afastando de Deus. É mais ou menos como a história do sapo na panela, que certa vez eu ouvi e muitas vezes compartilho em minhas mensagens. O sapo, quando ele é colocado em uma panela, cuja água esteja numa temperatura normal, aquele sapo se sente confortável naquela situação. E então, se a pessoa pegar ali aquela panela e ligar, né, o fogo, aquela água começa a se esquentar. E aquele sapo vai se adaptando àquela realidade da água, até um ponto que aquela água pode ferver o suficiente ao ponto de cozinhar aquele sapo, e ele acaba morrendo sem perceber. E muitas vezes na nossa vida as coisas acontecem mais ou menos dessa forma. Nós começamos a nos afastar de Deus através de pequenos hábitos que são negligenciados, através de determinados pensamentos que começam a habitar em nossa mente. E tudo isso vai nos afastando aos poucos de Deus. E então começamos a ter a impressão de que Deus não nos deseja abençoar mais, de que a bênção de Deus se afastou da nossa vida, de que as mãos de Deus não estão mais sobre nós ao ponto de nos abençoar. O texto que nós acabamos de ler nos traz essa reflexão de que a mão do Senhor sempre está estendida para abençoar o seu povo. Seus ouvidos sempre estão prontos para ouvir a súplica do seu povo. Mas existem coisas que nós podemos colocar entre nós e Deus e que vão nos afastar de Deus. O próprio texto nos fala sobre a questão da iniquidade, dos pecados, os quais acabam nos afastando de Deus e, de alguma forma, nos desconectando de Deus. Então, talvez, nesse exato momento da sua vida, você possa ter a certeza, ou quem sabe a impressão, de que você não está tão conectado com Deus assim, tão comprometido com Deus assim. Eu sempre gosto de deixar muito claro para as pessoas que estar comprometido com Deus não tem a ver com o fato de você estar frequentando algum lugar, de você estar falando sobre Deus em alguns momentos na sua vida, mas sabemos que o compromisso é algo muito mais forte. Significa o fato de eu estar sempre pensando
na orientação de Deus para a minha vida, diante de decisões a serem tomadas, é ter Deus como foco, como alvo na minha vida a todo momento. Então, no cumprimento dos meus papéis, é eu me perguntar não se a forma como eu estou realizando os meus papéis estão bons para mim, mas se sim esses papéis estão alinhados àquilo que Deus deseja. Então, uma vida comprometida com Deus tem sempre a vontade de Deus como alvo. E é isso que a palavra de Deus nos orienta a todo momento. Buscar, conhecer e viver a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós podemos nos tornar um religioso, frequentando cultos, participando de reuniões de oração, mas muitas vezes não estando comprometidos em estar vivendo a vontade de Deus. Eu posso saber o que Deus quer para a minha vida, mas posso não decidir me alinhar àquilo que Deus quer que eu faça. E precisamos entender também que pecado não é apenas aquilo que nós reprovamos nos outros, não é aquilo que dentro da nossa escala de valores realmente nós consideramos como pecados. Existem pecados que muitas vezes nós deixamos ou relevamos da nossa vida por considerarmos que moralmente não é tão forte ou tão pesado assim. E isso simplesmente se trata de um equívoco da nossa parte. O pecado sempre vai ser pecado. E o pecado recorrente, quando eu faço ele sabendo que é um erro, mas continuo cometendo, isso se trata de uma iniquidade. E esses tipos de comportamento nos afastam de Deus. Mas o que eu quero deixar aqui muito claro para todos nós: Deus tem nos chamado para nós voltarmos para Ele. Deus continua com suas mãos estendidas, pronto para nos abençoar. Mas é necessário que uma decisão aconteça na nossa vida. Que venhamos decidir realmente nos arrepender, reconhecer os pecados e nos arrepender de todos esses pecados que estão sendo realmente uma barreira entre nós e Deus. Estão nos impedindo de nos relacionar com Deus como de fato deveríamos nos relacionar. Então, eu quero dizer que a boa notícia é que existe uma forma de nós resolvermos tudo isso. É através do arrependimento. Porque o pecado ele só vai gerar caminhos de destruição, de morte. E eu falo que esses caminhos de destruições, eles acontecem a curto, a médio e a longo prazo. Mas a palavra de Deus ela traz essa lei espiritual muito clara de que o salário do pecado é a morte. Que nós possamos hoje escolher a vida. E o relacionamento com Deus nos leva à verdadeira vida que nós somos chamados a desfrutar. Então fica aqui essa reflexão para todos nós. Estamos finalizando o ano e temos hoje a oportunidade de entender que Deus está nos chamando de volta para um relacionamento comprometido com Ele. Muitas desculpas, muitas conversações, muitos pensamentos estão nos impedindo de estar vendo aquilo que já é claro e evidente. Precisamos ter uma atitude de nos voltar para Deus. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade no dia de hoje. Então, fica aqui a palavra para todos nós. Volte-se para Deus. Estar com Deus é estar comprometido com Ele, é caminhar com Ele, é estar focado, caminhando, tendo Ele como alvo da sua vida, temendo o Senhor diante de toda e qualquer situação, ou seja, considerando como algo real e verdadeiro a sua palavra, para nortear as nossas decisões, os caminhos que nós precisamos trilhar em nossa caminhada. Que assim seja. Bom, se esse vídeo foi abençoador na sua vida, eu convido você que ainda não está inscrito no nosso canal, que você se inscreva e que você também possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. Eu creio que Deus deseja, na verdade, falar com outras vidas através dessa mensagem, mas são vidas que talvez eu não conheça, não tenho contato com elas, mas que você entende que pode, de alguma forma, essa palavra estar impactando a vida dessas pessoas. Então compartilhe esse vídeo também com outras pessoas e desejo a você uma semana abençoada, que você comece a projetar o seu ano de 2026, sabendo, porém, de uma coisa: Deus ele precisa vir em primeiro lugar. Tudo começa em Deus. Tudo que nós necessitamos e precisamos da nossa vida, tudo aquilo que nos completa, somente em Deus nós poderemos encontrar. Então, que o Senhor continue falando ao seu coração,
é o que eu desejo e tenha uma excelente semana em Cristo Jesus. Tchau, tchau.